Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Nascimento e eu sou especialista em marketing por dados e eu sou também autor do livro Marketing na Era dos Dados, o fim do achismo. Bom, a minha especialidade, como eu falei, é marketing por dados. Se você não sabe o que é marketing por dados, eu gravei um vídeo explicando exatamente todo o conceito e toda a prática do que é o marketing por dados em si e como que ele pode te ajudar em marketing digital. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu falo no livro, que é o método API. Então, logo depois da vinheta, a gente começa a falar sobre o conteúdo. Mentira! Se você já assistiu algum outro vídeo meu, sabe que eu não tenho vinheta, então vamos para o conteúdo, que é o que mais importa. Bom, o método API eu criei, se eu não me engano, há mais ou menos 4 anos, isso seria 2016, talvez ali em 2015. Mas ele não chamava método API, ele não tinha o contexto que o livro aborda. E eu quero trazer para você exatamente o que é, o porquê que eu criei, quais foram os desafios que eu enfrentei para justamente ter a necessidade de criar o método. Bom, para quem trabalha com marketing digital, a gente sabe que a gente tem um grande desafio diário de ter muitas coisas para fazer, né? E a gente precisa fazer isso de uma forma bem rápida, na realidade. E cada vez mais, as estratégias de marketing digital, principalmente, e com toda a tecnologia que a gente tem hoje, elas começam a crescer e a gente tem cada vez mais estratégias, cada vez mais canais de aquisição, cada vez mais oportunidades para que a gente consiga aproveitar e entregar o melhor resultado que a gente pode como profissional de marketing ou até mesmo como dono de uma empresa que vai utilizar alguma estratégia de marketing digital. Então, meados ali de 2014, talvez 2013, eu já comecei a entender que o marketing digital ele não era, obviamente, somente canal de aquisição, uma ferramenta ou algo do tipo. Então eu sempre trabalhei o marketing digital muito forte e muito focado em estratégia e tática. Claro que a operação ela é muito importante, ela é uma das coisas mais importantes na realidade. Não adianta você criar uma estratégia sem que você não operacionalize ou execute aquela estratégia. Então, um dos pontos, dos desafios que eu enfrentava muito grande era que a gente precisava reportar uma das coisas, tá? A gente precisava reportar na realidade para o cliente quais estavam sendo os resultados de todas as estratégias de marketing digital que nós estávamos fazendo. Né, um pouco do meu histórico, eu tinha uma agência de marketing digital e essa empresa hoje se transformou em uma empresa de data science marketing, e nessa época a gente era uma agência e a gente começou a entender que o cliente precisava desse reporte, né, desse relatório mais rapidamente, porque ele precisava muitas vezes provar o resultado ou alguma coisa do tipo. E aí um dos primeiros pontos, os primeiros alertas que surgiram para a gente foi: a gente precisa mostrar para o cliente o real resultado que está acontecendo aqui. Não necessariamente o que a gente está fazendo, mas o real resultado. Então a gente começou a pesquisar bastante de como que tecnologias poderiam nos ajudar em relação a isso, e a gente encontrou algumas automações em que elas geravam as informações para a gente praticamente ali no tempo que a gente precisava. Não era em tempo real, mas bastava apertar um único clique, clicar uma única vez na ferramenta e ela atualizava, extraía os dados das fontes de dados e ela atualizava aquilo para o cliente no tempo que ele precisava. Então eu não precisava mais pegar uma planilha do Google AdWords, na época ainda era AdWords, né? E começar a organizar tudo de novo, levar ali entre 20, 30 até 40 minutos por vez solicitada. Então a gente ganhou uma agilidade muito grande ali nesse momento. Então a gente começou a entender que, né, não somente as tecnologias para os canais de aquisição eram importantes, mas outras tecnologias paralelas nos ajudavam justamente a agilizar esse nosso lado. E aí, possivelmente você passa por isso também. Então você deve ter relatórios, você deve ter alguma forma de necessariamente mensurar o que você precisa para avaliar qual está sendo a produtividade do time ou a sua produtividade e o quanto que aquilo realmente está te dando de resultado no final das contas. Resultado, quando a gente fala, obviamente vai ser dinheiro, no que é o fim da linha, né, da planilha, mas
é o número de leads ou alguma coisa do tipo, tá? Então essa é uma das coisas que um dos desafios que nós enfrentamos na época em relação ao tanto de coisa na realidade que existe, a oportunidade que existe em marketing digital. E aí, quando foi... depois a gente começou a entender que algumas outras tecnologias paralelas, elas começavam a nos ajudar, a gente viu que elas ajudavam, mas geravam outra coisa. Né? Elas tinham uma participação muito forte para nos dar agilidade, mas a gente entendeu que, poxa, legal, a gente ganhou agilidade, então a gente precisa agora usar o que a gente tem de melhor, que é a nossa cabeça. Então, o tempo que eu tinha para investir em alguma coisa relacionada à criação de relatório ou algum trabalho repetitivo que eu tinha naquele momento que foi substituído por uma tecnologia, a gente conseguiu entender que, beleza, esse tempo que eu dedicava agora eu vou usar para entender o que está acontecendo, analisar aquilo dali, para que eu consiga realmente gerar uma informação útil para eu tomar uma decisão, para entender, aquele canal de aquisição está dando certo ou não está, ou aquele canal, se não está dando certo, a gente ou muda a estratégia, ou muda a estratégia, o canal de aquisição, ou até mesmo se está dando certo, o porquê que está dando certo. Né? Então esse é um ponto que é muito legal. E a gente viu que as tecnologias elas estavam gerando dados, e a gente precisava entender daqueles dados o que era bom, o que era ruim, para a gente necessariamente ou desviar a rota ou não. A gente podia muitas vezes, vamos manter, é a melhor decisão nesse momento, depois a gente avalia novamente. E aí, chegou um certo tempo, ou um certo patamar, digamos assim, que nós tínhamos as tecnologias rodando muito bem, nós tínhamos algumas análises muito bacanas e muito boas, que geravam uma maior precisão para a gente, só que chegamos em um teto. O que eu quero dizer com isso? Por mais tecnologia que nós utilizássemos, por mais análise que nós fizéssemos, existia um gap ali muito forte, que era o limite da ferramenta. E aí a gente começou a entender o seguinte, que a gente precisava trazer muito forte a visão de negócio, ou a experiência de mercado, ou uma experiência de mercado. E a gente viu que, poxa, quando a gente trazia isso, vinha uma visão crítica muito legal que ajudava a azeitar todo o processo como um todo, toda a tomada de decisão que a gente tinha e realmente dava uma nova visão e muitas vezes uma nova direção para a gente conseguir trabalhar e entregar melhor os resultados. Então, rapidinho aqui, de uma forma bem simples, para vocês entenderem qual que é, na prática, o que aconteceu. Eu já citei várias vezes esses casos em até alguns outros vídeos, lives, webinários e aulas, mas é muito legal trazer esse caso. Em uma das empresas que nós trabalhamos, a gente viu que era muito importante uma troca de página para aquele momento da empresa. E a gente criou uma página, uma landing page, voltada para conversão. Então a única coisa que a gente tinha que fazer naquele momento era converter. E aí a gente fez a página, a gente fez algum estudo anteriormente, a gente levantou alguns dados para a gente entender quais eram as necessidades do público-alvo, né, que a gente atendia naqueles consumidores naquele momento, que a página atual não atendia, e a gente conseguiu criar uma página muito boa, e a gente falou, cara, vai converter pra caramba. Então criamos algumas hipóteses e começamos a testar. Colocamos a página no ar de cara, sem antes testar, e a página deu ruim, a verdade é essa. E essa página, ela teve uma queda muito brusca, não me lembro agora qual que foi a porcentagem certinha, mas teve uma queda muito brusca nas conversões. E aí a gente começou a entender o seguinte, cara, beleza, será que esse relatório está errado? Aí vem uma análise, a tecnologia e tal, não, o relatório estava certo. E aí veio uma outra hipótese de, puxa, será que está lenta a página? Não, não estava lenta a página. E aí veio uma outra pessoa que era mais experiente e falou, olha, vamos começar a filmar essa página, o que as pessoas estão fazendo nessa página, porque a gente consegue entender a gente consegue ver o que está acontecendo, por que as pessoas estão convertendo. E aí veio a visão de negócio junto que vamos trazer uma tecnologia nova para a gente criar um novo tipo de análise e entender o que está acontecendo. A gente colocou, na época, a Hotjar. Hotjar é uma ferramenta de... Você consegue filmar o que as pessoas estão fazendo no seu site, né? E também tem alguns mapas de calor, enfim.
É uma ferramenta muito legal, uma tecnologia muito legal, que eu ainda vou fazer um vídeo explicando exatamente como que a gente pode usar e, obviamente, analisar os dados que ela gera. Então a gente fez isso, criou uma nova página, a página não converteu bem, e a gente colocou o hot, já começamos a filmar o que as pessoas estavam fazendo. E aí quando a gente foi ver, a página ela tinha uma faixa, que era justamente um chat, que nós entendemos que era muito importante para o público naquele momento. Que era um momento muito forte de muito tráfego e etc. E aí a gente viu que a gente precisava destacar aquilo, e a gente destacou. Quando nós destacamos e começamos a entender que a gente viu que caiu o número de conversão, e a gente entendeu que começamos aí, na verdade, a avaliar o que estava acontecendo com as filmagens, né? Começamos a pegar, eu lembro que a gente, mais ou menos no primeiro dia, nós analisamos 20, 30 filmagens. Eu lembro disso porque foi muito trabalhoso, né? Foi muita análise. E aí a gente conseguiu entender que a gente viu que tinha um determinado tipo de tela de computador que essa faixa ela tampava o botão de conversão. E a gente falou, não é possível, cara, não é possível. E aí nós começamos a cruzar essas informações que fomos no Google Analytics, a gente foi avaliar o maior tráfego, qual que era a resolução de tela que trazia um maior tráfego naquele momento. A gente foi avaliar, era uma resolução de tela que a gente não tinha, sendo bem franco, a gente não tinha simplesmente a noção. Quando a gente corrigiu esse problema, então veio aí, olha só, veio a tecnologia nos ajudando, analisamos, trouxemos a visão de negócio para entender o que é a experiência de mercado e tudo mais, o que estava acontecendo, poderia ser uma outra coisa do outro lado que a gente não estava imaginando. Analisamos, criamos uma nova hipótese com uma correção dessa faixa e a gente conseguiu basicamente bater a meta na realidade com 20 dias, com 15, 20 dias, não me lembro, mas com 15, 20 dias de antecedência de quando a gente tinha do planejamento na realidade. Então o que é um método API? O método API é uma abreviação, né? Para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com tecnologia, API sabe que é o que a gente utiliza para conectar softwares, para conectar aplicações, né, de uma forma bem resumida. E eu trouxe, e a minha ideia de criar o nome método API é fazer literalmente uma homenagem, né, a API dessa conexão toda. Mas o que é o método API? O método API é utilizar tecnologia para nos ajudar, nos dar agilidade no dia a dia, análise dos dados gerados dessas tecnologias. Eu consegui analisar esses dados e trazer uma visão de negócio, uma visão crítica de negócio, junto com experiência de mercado, enfim, uma visão mais macro, não apenas do marketing como um todo, mas o que o marketing representa e pode representar no negócio da empresa, né, na empresa como um todo. E a ideia realmente da tecnologia nós ganhamos agilidade. Da análise, a gente ganha precisão na tomada de decisão. E da visão de negócio, a gente traz a inteligência. Então, o API é agilidade, precisão e inteligência. O que isso quer dizer, né? Eu acabei de mostrar um exemplo prático de como foi implementado o método API. O método API ele tem todo um processo, obviamente, né? Mas o processo básico, de uma forma bem resumida, você utilizar uma tecnologia para te gerar mais agilidade, e assim você vai gerar mais dados, e esses dados têm que ser analisados. Transformados dados em informação, a informação é analisada para que a gente tome uma decisão se mantém a rota ou não, por exemplo, e a visão de negócio, ela traz um ar muito mais crítico e muito mais apurado, digamos assim, com experiências passadas. Então o método API ele é muito útil em marketing digital, porque ele tira aquela ideia de que a gente precisa somente focar em um único canal de aquisição, ou em uma única ferramenta, ou em uma única forma de trabalhar marketing digital. Aí a ideia tudo que a gente faz, ele precisa ter uma visão macro. Se a gente sempre coloca a visão micro,
no marketing digital, a gente sempre vai perder de um lado. E se a gente está ganhando sempre, se a gente só fica com micro, vai deixar de enxergar uma possível tendência de mercado, ou uma possível queda, ou um possível pico nos resultados. Então esse é um elemento muito importante. Então, rapidinho, um outro exemplo bem legal é, vamos supor que você vai fazer uma ação muito grande de um cliente, etc e tal, e está ali só percebendo que o tráfego vai aumentar porque o cliente vai aumentar muito o valor ou investimento em tráfego pago. Um exemplo. Se nós não tivermos a visão de negócio, que é a inteligência da coisa, e a gente não mostrar para o cliente a estimativa de crescimento, ele possivelmente pode não se preparar da melhor forma possível e pode se queimar na realidade quando vier um bom resultado, ou até mesmo quando vier um resultado ruim. Então essa visão de negócio, ela traz um azeite, né? Ele ajuda na realidade a entender todo o contexto do que está sendo feito, das estratégias utilizadas e dos canais de aquisição utilizados, tá? Então esse é o método API, né? O método todo está sendo descrito no livro, mas muita coisa já foi até atualizada e a ideia realmente é, aqui no meu canal, mostrar para vocês o que cada um faz, o que cada um pode fazer. Então vão ter 3 vídeos, um vídeo sobre agilidade, um vídeo sobre precisão e um vídeo sobre inteligência que possivelmente já vai aparecer aqui para você, tá bom? Bom, espero que tenha gostado. Dá o joinha aqui, é muito importante entender que você está gostando, que esse conteúdo foi muito útil para você, que você consegue utilizar ele amanhã, né? Me segue no Instagram também, já coloquei aqui o meu @, e tem também um grupo no Telegram que você pode ver na descrição aqui embaixo, tá? Se você quer entender ou ver um pouquinho, ouvir na verdade, ler o resumo do meu livro, tem um resumo também na 12 minutos, eu coloquei o link também na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!